Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Linkcast, o podcast da Link Monitoramento. E hoje estamos com um convidado especial. Eu sei que todos vocês estavam aguardando esse momento. Hoje estamos com o Hugo Ito, diretor da Link Monitoramento. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, César. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue contribuir. Isso daí. Bom, gente, repito mais uma vez, a gente está aqui para aportar valor e conteúdo e para que vocês conheçam mais a profundidade do que é a Link Monitoramento. Assim que, Hugo, para começar, eu gostaria de que todo mundo aqui conhecesse um pouco sobre você, sobre a tua história, antes de chegar na Link. Bom, vamos lá. Tem tempo? Agora que temos. Então tá, César, vamos lá. Sou um cara muito simples, eu acho que eu trabalhei a minha vida inteira, eu não me lembro de ter feito outras coisas além de trabalhar. Então, eu sou empreendedor desde sempre. Provavelmente eu tive minha carteira assinada 1 ano, no máximo 2. Eu comecei a empreender e fui empresário. Tive sorte de ter pessoas muito boas e muito antenadas ao meu redor. O cara tem que ter tudo na vida, até sorte, né, César? Então eu tive pessoas que me guiam até hoje. Eu sou bem honesto em falar. E pessoas muito, muito boas do meu lado e por algum motivo na vida quiseram me ajudar, entendeu? Então eu comecei a empreender cedo. Eu comecei a ser empresário com 18 anos, tenho 47, agora estamos, 30 anos empreendendo. Eu já fiz algumas empresas, graças a Deus não quebrei nenhuma delas. Então hoje eu estou presidente da Link, né? E aí, bom, vamos lá. Antigamente eu participava, eu gosto muito de carros, né, de veículos. Eu participava de um grupo econômico muito grande aqui em Curitiba que mexe com veículos, tá? Então a minha história de vida começa aí. Em algum determinado momento a gente fez algumas competições, a gente ganhou alguns campeonatos, a gente ganhou um campeonato mundial, em sei lá quando, 2000 a gente ganhou um campeonato mundial. E aí em algum determinado momento da vida eu comecei a vender home theater automação residencial e videoconferência, que era uma coisa nova, sei lá. Quantos anos você tinha nessa época? Putz, César, tinha 21, 22. Aí eu comecei uma empresa chamada HS Studios e a gente começou a montar home theater, montar videoconferência. Isso foi uma ascensão na minha vida, aprendi demais. Graças a Deus tinha ótimos colaboradores do meu lado que também me ajudaram muito, muito, muito. E a gente conseguiu crescer numa ascensão. Em algum determinado momento eu vi outros negócios, eu quis empreender, sempre quis empreender, tá? Então eu fiz alguns outros negócios. E deixa eu ver, meados de 2008 apareceu uma oportunidade para fazer uma empresa de monitoramento. Era uma coisa relativamente nova no Brasil. Em outro podcast eu conto a história porque senão vai demorar demais. Mas era uma coisa muito, muito nova no Brasil, né? Não tinha como é que eu posso falar? Muitas empresas fazendo isso. Era uma coisa totalmente, não revolucionária, mas uma coisa nova no mercado. Exatamente, Sérgio. Um mercado muito cru e muito virgem. Tá? Por quê? Porque como é que as pessoas monitoravam uma carga valiosa? Com escolta armada. Então imagine a diferença de preço de uma escolta armada com carro na frente, carro atrás e guardas 24 horas por dia pegando uma carreta do Rio Grande do Sul até São Paulo. Quanto custa isso contra um dispositivo eletrônico muito similar a um celular? Uhum. O preço é outro, né? Então a vanguarda era uma coisa absurda, né? Então a gente falou aí e eu quis fazer isso aí. Então a gente começou a montar a Link, a ideia dela surgiu mais ou menos em 2008. Acho que daqui para frente a gente tem que fazer outra pergunta que daí senão vai estragar o nosso roteiro aí. Não, eu gostaria de entender um pouco mais, Hugo, do que é a tua história em si no começo, quando você estava conversando sobre a HS, era o nome da empresa, né? Como que você foi crescendo nessa área? O que você foi desenvolvendo nesse momento da sua vida? Cara, a gente tinha que... Imagine o seguinte, César. Vender um home theater era um cinema em casa, tá? Na época, sei lá, 2000, há 20 e poucos anos atrás, era uma coisa relativamente nova também no mercado. E é um mercado de alto luxo, né?
Hoje talvez seja uma coisa mais comum, né? Hoje está popularizado pelas caixinhas JBL, né? Então, mas antigamente não era bem assim. Então, o que eu fiz? A gente foi lá e começou a montar muito home theater, muito. A gente fez parceria com todos os grandes escritórios de arquitetura do Paraná. Eu não sei se você conhece, César, mas se você não conhecer, se tiver oportunidade, vá até a Jurerê Internacional. É um bairro de Florianópolis, provavelmente um dos bairros mais ricos do Brasil. Eu fiz muita casa lá, mas muita casa. Eu levei sorte, ou talvez eu tinha um pouco mais de capacidade que os meus concorrentes. A gente montou muitas residências lá. Lá eu acho que eu aprendi a fazer negócio, César. Certo. Então lá eu aprendi a fazer negócio. Mas como surgiu essa oportunidade para fazer residência? Um grande amigo meu, ele era um cara de TI, de web design, na verdade, de websites, e ele começou a fazer isso aí em 1996, 7, uma coisa de vanguarda. E por alguma ironia do destino, ele ficou multimilionário. E ele fez uma casa lá. Eu fui lá e montei o sistema para ele, um home theater sensacional. Na época era uma coisa assim, fora do comum. Acho que até hoje, se você olhar a casa dele, você vai ver que é uma coisa muito legal, diferente. Os arquitetos e construtores lá, porque era um bairro com, sei lá, talvez naquela época, 100 casas, 150, hoje deve ter mais 600 ou 700. A boca pequena falou assim, nossa, tem um japonês que consegue montar isso aí. E eu comecei a montar provavelmente todos os grandes projetos de Jurerê Internacional, fui eu que montei. Então aí que foi a minha ascensão do negócio. Você pegou e começou a fazer, procurou um jeito, contatos. Exatamente. E foi em frente. Um pouco de trabalho, um pouquinho de sorte, né? Quais foram as oportunidades do mercado que você conseguiu identificar antes de criar a Link Monitoramento? Bom, vamos lá. Como eu te falei, o mercado em 2008 para 2009, na área de rastreamento, era muito virgem, era muito cru. E poucos concorrentes. E alguns concorrentes não sabendo o que estão fazendo. Lógico que isso tem até hoje, né? Mas isso, né? Então, o que a gente achou? A gente achou uma oportunidade muito legal. Então, a ideia da Link, eu sou um sócio fundador, começou assim. Vamos fazer uma empresa de tecnologia. Ótimo, beleza. E a gente começou a fazer os desenhos de como a gente ia montar essa empresa. Tá? Então, obrigatoriamente, a gente tinha que ter um cerne de TI. Né? Hoje é tocado pelo Leozinho, você conhece? Tocado pelo Almeida. A gente ia ter que ter uma área técnica, tocada pelo Werner, uma área comercial, a gente ia ter que ter uma central 24 horas, marketing. A gente nem pensava naquela época no EAD, né? A gente ia ter que ter, em algum momento a gente ia ter algum tipo de treinamento, tá? Então o que a gente achou? A gente falou assim, cara, esse mercado é muito cru. Se a gente fizer alguma coisa um pouquinho melhor do que o resto, nós vamos ter muito sucesso. Lógico, a gente ficou estruturando a empresa durante um ano. E nesse um ano, quando você quer muito, César, você pesquisa demais, né? Quando você quer de verdade, você pesquisa demais. Talvez com as ferramentas de hoje, a gente ia pesquisar muito mais fácil e muito mais rápido, né? Como que era naquela época? Exatamente. Então, olha que curioso. Antes da gente abrir a nossa empresa, a gente franqueou ela. Antes de abrir ela? Antes de abrir. Então a gente nunca teve a Link Monitoramento como uma empresa de rastreamento. Isso é uma curiosidade. A gente começou franqueando a empresa. Porque a gente já sabia como fazer, né? Então a gente já tinha algum know-how, tinha algumas pessoas que já tinham trabalhado em outras empresas do ramo, apesar de ser muito novo, tá? E a gente começou franqueando a empresa, por uma curiosidade muito legal. Talvez seja porque nós estamos aqui hoje. Quase todas as empresas de monitoramento, César, até hoje, sei lá, desde o início, 25 anos se passaram, todo mundo tem vendedores. Não interessa o tipo, né? Os sistemas, a gente vai falar sobre vendas hoje, mas não interessa o tipo, todo mundo tem vendedores. César, imagine você em Manaus vendendo
algum tipo, César Monitoramento, certo? Não César, perdão, Hugo Monitoramento, você é um vendedor meu lá em Manaus, tá? Eu consigo te pagar uma comissão. Eu não consigo, você como vendedor, te pagar uma comissão perante as mensalidades, porque isso dá um passivo trabalhista absurdo, né? É como se um vendedor de plano de saúde ganhasse a vida inteira pelo plano de saúde das pessoas, tá? E o que a gente criou? A gente sabia desse conflito. A gente foi lá e criou uma metodologia bem simples, César. Uma franquia. Então, César de Manaus, em vez de ser um representante ou um vendedor, ou chame do jeito que você quiser, ele é o dono de uma empresa de rastreamento. Só que, César, qual o grande sucesso de uma empresa? É vendas. Tem que entrar dinheiro no caixa. Com dinheiro no caixa, escutando algum podcast que vocês gravaram já, o Carlos falou, a gente tem que ter processos e procedimentos. Sem dinheiro não faz. Sem pessoas não faz. Então você tem que colocar dinheiro no caixa. Tá? Então o que a gente fez? A gente falou assim, ó, vou pegar um representante comercial e vou transformar esse cara em um empresário. De que maneira? Vendendo uma franquia para ele. Então você, em Manaus, eu peguei o César de Manaus, em vez de você ganhar 3, 4, não me interessa, 10% de comissão pelas habilitações que você vai vender numa frota de 1 ou 200 carros, você vai ganhar mensalmente um delta. Mas melhor ainda. César, é humanamente impossível qualquer empresa de rastreamento brigar contra o nosso negócio. Por quê? Você vai ganhar uma habilitação, certo? Mas você é o franqueado, você também vai ganhar na habilitação. Só que eu vou te dar uma parte, ou desculpa, você vai me pagar a royalty de uma parte e você vai ficar com o resto. Então, se eu tiver um super vendedor de qualquer lugar, eu transformo ele no franqueado. Se ele já está contente com o salário, a hora que ele olhar a rentabilidade do nosso negócio, ele vai ficar assustado. Por quê? Você já imaginou, César, você é um vendedor. E eu te conto hoje. Você em algum tempo na tua carteira passou 2.000 peças, 3.000 peças, né? Tipo peças que eu digo equipamentos instalados em veículos ou máquinas e assim por diante. E eu te falar que cada veículo daqui vai te dar um delta. O cara vai passar a vida na tua cabeça. Exato. Seu Hugo, melhor não falar, né? Então, a rentabilidade é absurda. Lógico, aí imagine, vamos continuar com o exemplo de Manaus. Eu tô longe, né? Tá em Curitiba, Manaus tá do outro lado, a gente tem franquia lá em Manaus. Fala assim, como é que eu vou tratar muito bem um dono de uma frota do porto de Manaus? O César vai lá e me vende. Você é um cara muito legal, muito bom de venda, você tem um bom papo e um bom argumento, você vende para 50 caminhões, certo? E ganha um delta. Se der um problema e você ganhou, fazem 24 meses, César, essa comissão. E o cara não comprou mais nenhum caminhão. E a frota tá lá, só que são 50 caminhões, né? O cara te liga para fazer uma manutenção. O que você vai falar? César, você vai falar, liga no 0800. Certo? E o cara vai ligar no 0800 e ele vira mais uma pessoa no 0800. Quantas vezes você já ligou no 0800, César? Infinitamente, não vamos nem discutir esse tipo de coisa, nada contra o 0800, a gente tem 0800 lá nosso, mas nada contra, mas você é mais um cara dentro de um 0800. Então o que eu fiz? Eu fiz assim, não, eu tenho que ter um franqueado César que ganha 50 mensalidades desse cara todos os meses. Se esse cara te ligar, agora imagine o seguinte, César, cai X mil moedas para você por mês desse cara, ele te liga e tem que fazer uma manutenção. O que você vai responder? Eu já vou te falar, pra já. Na hora. Eu vou fazer já. Agora, se você ganhar uma comissão de um cara há 24 meses, há 36 meses, há 48 meses atrás, o que você vai falar? Liga no 0800, cara. Comprou um caminhão novo? Não, não tem. Então não tem interesse. Desliga. Mas se está entrando constantemente... Exatamente. Então, voltando à pergunta, o que a gente fez? A gente criou uma metodologia para que você ganhe na recorrência de todas as mensalidades. Certo? Essa foi a grande sacada. Lógico, tem não é só os bônus, né, César? Tem seus ônus também. Você tem que comprar equipamento,
comprar os chips de comunicação, você tem que ter uma área comercial, hoje está muito mais elaborada, você tem que ter uma área técnica. Existe algumas coisas na área técnica que é o seguinte, César, nós defendemos técnicos CLT contratados. Por quê? Porque o cara não trabalha por serviço, ele trabalha por mês. Então, na nossa visão técnica, até que me prove o contrário, um funcionário registrado, ele é melhor do que um terceiro. Você pode me falar um monte de coisa, César. Tá bom. E se a ideia garantia? E se o César está lá mal? E se você está lá mal, César, você vai ter que voltar lá. Porque você mesmo não tem outro. E você não vai ganhar 1 centavo a mais por voltar lá, César. E você tem trabalho todos os dias, né? Quanto mais recal existir, e os recais existem, tá? Mas você vai trabalhar, César. Então o que você prefere? Em média, eu vou fazer um chute muito aproximado. 1% dá defeito. Eu tenho que achar esse 1% antes de chegar no carro do cara. Se eu achar, eu vou ter muito mais sucesso. Então, o que a gente faz? A gente testa os equipamentos. Você testa todos? Todos. Quem testa? O meu próprio técnico. Vocês imaginam você. Você vai lá, pega 50 equipamentos, deixa no teu estoque, vai testar todos. Eu vou testar antes que eu tenha que voltar 200 quilômetros lá e instalar de novo, né? Exatamente. Fazer o serviço 2 vezes. Eu não sei alguém que gostaria de fazer um serviço 2 vezes. Então eu vou testar. Para quê? Para que eu trabalhe melhor e trabalhe menos, né? Sim, não. Recal. Vai ficar refazendo as coisas, César. Ninguém gosta disso, né? Então a gente foi lá e criou essa área técnica. Então o que a gente criou? A gente foi lá e falou assim, não, a gente vai fazer isso aqui. Os vendedores vão virar empresários. A recorrência é que é a grande diferença em tudo, tá, César? Então, qualquer pessoa que seja um vendedor de uma empresa de monitoramento, se ele olhar para uma franquia nossa, ele vai olhar uma grande oportunidade de negócio. Tá? Então, a gente criou, a Link nasceu sem vender nenhuma peça como um formato de franquia. A nossa franqueadora, né, a Link Matriz, ela não tem nenhum equipamento para cliente final. Tem os nossos testes e equipamentos. Mas a gente não fatura para nenhum CNPJ ou para nenhum CPF de nenhum cliente final. Esse é o nosso negócio, né? Assim, o nosso negócio é defender um sistema inteiro, com, né, as franquias. Então vocês fornecem tudo que eles vão precisando. Exatamente. Em cada área tem uma obrigação, né, César? E é isso que a gente criou. Cara, que impressionante. Tá? Vocês entraram de uma forma completamente diferente na jogada que as outras empresas tinham feito. Exatamente. César, eu lhe afirmo. Pode dar um Google aí em franquias de rastreamento. Lógico, dê um Google direito. Uhum. Né? Olhe coisa. E pesquise se o cara tem tudo o que a gente oferece. Tá? O cara fala assim, existem muitos softwares de monitoramento. O software é uma pecinha só, César. Software é uma coisa só. Adianta ter o melhor software do mundo e não conseguir vender? Adianta ter o melhor software do mundo e não conseguir mexer? Adianta ter o melhor software do mundo e não conseguir instalar? Adianta ter o melhor software do mundo e não ter uma assistência 24 horas para alguém ligar lá? Não adianta, né, César? O software é uma pecinha só do negócio. Tá? Então, se você olhar bem sobre a ótica de franquias, eu tenho certeza que a gente tem o sistema mais completo de todos. Conseguiram criar cada um dos processos em cada setor. Exatamente, por isso que a gente tem diretores, gerentes e líderes em cada setor, né, César? Nem o Sanito, o sócio, não conseguem olhar para todas as áreas, né, César? Então a gente tem um especialista em cada... Quer dizer, e tem áreas que tem muito mais do que um especialista, né? Ótimo. E aí isso daí, Hugo, vocês estão falando no começo no mercado e como vocês iniciaram com esse projeto diferente. Mas para o cliente final, cliente CNPJ final, qual seria o diferencial que ele veria na Link? Acho que talvez a melhor pergunta que você fez até agora, César. Toda. Porque é o seguinte. Vamos botar você de novo em outra cidade, né? Rondonópolis. O César está faturando 200 mil reais por mês. O César franquia Link está faturando 200 mil reais por mês. César, liga um grande não.
Um pequeno transportador com 5 caminhões que te paga R$ 500 por mês. César, você vai deixar de atender esse cara? Te paga uma recorrência de 500, é um contrato de 36 meses de R$ 500. Você vai deixar de atender esse cara? Completamente nesse cara. Exatamente. Aonde está teu instalador? Em Rondonópolis. Aonde está o teu vendedor? Em Rondonópolis. Aonde está o teu saque? Em Rondonópolis. Entendeu? Ao teu lado. Ao teu lado. Muito diferente das grandes. Todos os big players, bom, isso não é da área de rastreamento, César. Isso é normal. Tá no eixo Rio-São Paulo. Todos os grandes. Então tá bom. Cara, pra sair de São Paulo e ir pra Rondonópolis, como é que faz? E aí tá, eu vou lá, mando um cara fazer uma manutenção. Você acha que o cara tem um técnico CLT em Rondonópolis com estoque específico daquele equipamento que eu vendi? O cara vai esperar no Sedex. Ou pode ser até que tem um técnico com estoque lá. O técnico vai estar lá, pode deixar um fio um pouquinho solto para ganhar recorrência daqui a 2, 3, 4 meses. Né? De novo. Essa é a diferença, César. Então, a diferença de um franqueado para um posto avançado é exatamente essa, César. Você não vai deixar, você como franqueado, você não vai deixar de atender nenhum cliente. Que falte nada para ele. Mesmo que seja um CPF com um veículo apenas, ou uma moto, ou um gerador, né? A gente tem um monte de equipamentos aí, né, César? Um equipamento móvel, ou qualquer outra solução nossa, tá? Legal. E aí quando você falou da recorrência em cima desse produto que mais chama a atenção do franqueado, Hugo, estamos falando de recorrência de quantos tempos? Quantos meses em si? César, todos os contratos eles são editáveis, né? A gente usa daqui a pouco, eu posso falar uma coisa que seja minha verdade, mas os nossos contratos são de 12, 24 e 36 meses. Tudo vai depender da negociação com o cliente final. Então é uma variável de 12, 24 e 36. Legal, legal. Então esse cara aí, o franqueado, ele recebe, consegue fechar esse contrato e aí é só assegurar porque ele tem essa recorrência entrando constantemente. Exatamente. Por isso, César, que a gente tem que dar total assistência ao cliente final. Essa é a ideia. Legal. Uma das coisas que eu conheci, Hugo, da Link é o diferencial, como bem você falou também aqui, o atendimento, a dedicação que você tem com esse cliente final para que ele fique mais tempo em casa, tá? Eu já ouvi também muitos cases de que o cliente, estamos falando do cliente final CNPJ, ele sai da empresa, né, acabou o contrato, sai da empresa e volta por conta do atendimento, por conta da assistência, por conta do cuidado que vocês fornecem ali nos seus serviços. Tá? Ali, como que você estruturou esse atendimento? Como que você conseguiu, com o teu time, organizar essa parte para o atendimento desse cliente? César, isso é um pouquinho da área comercial, né? Tem uma coisa que chama manutenção de base, né? A gente tem uma curva ABC que a gente tem que ligar para todos os clientes numa recorrência, numa cadência nossa, né? Para poder fazer a manutenção. Eu tenho que te ligar, César, e aí, como é que tá? Os caras não são muito acostumados a receber essa ligação, tá? O nosso time. Porque você quer saber o quê? O boleto tá pago. Não, eu quero saber como é que tá a tua frota, entendeu? O cara da Vivo pergunta pra você, ou da Claro, ou de qualquer telefônica, pergunta pra ver como é que tá o 4G? Não vai perguntar, né? Então essa é a diferença. Essa é a diferença. César, você tem 1000 CNPJs, 500 CNPJs dentro de uma cidade que você conhece. Cara, você só tem 500 clientes, 600, 700 clientes para conversar. Se você não conseguir conversar com esses caras que te pagam 5 mil, 10 mil, 20 mil, talvez 50 mil reais por mês, eu não sei com quem que você consegue dar assistência, César. Sinceramente, tá? E aí uma recorrência, como a gente falou, 12, 24 ou 36. É isso que a gente precisa fazer, tá? Deixar a melhor manutenção possível. E aí, Hugo, vamos tocar na maior dor de hoje em dia das empresas de monitoramento e rastreamento. Central 24 horas. Tá. Bom, vamos lá. César, como a gente montou a empresa em 2009, a gente está fazendo 15 anos agora, a gente montou ela baseado em 4 áreas numa franquia.
um administrativo financeiro, uma área comercial, uma área técnica e uma PA 24 horas. Anos se passaram, César, e a gente pegou e a Link tinha uma central de backup. Porque imagine, 30 e poucas filiais no Brasil, é lógico que em algum momento, algum lugar, bate num poste e cai a luz, cai a internet. Essas chuvas que estão dando aí, pode acontecer tanta coisa. Algum operador não vem. Então a gente assumia eles como backup. Tá? Há mais ou menos 24 meses a gente quis assumir isso. Só que o que a gente fez? A gente criou uma nova tela para atender uma gama maior de clientes. Tá? Então hoje, talvez um dos nossos maiores setores seja a nossa central 24 horas. Tá? Então a gente faz mais ou menos alguma coisa perto de 2.000 contatos diretos ou indiretos com clientes todos os dias. Na central 24 horas. Na central 24 horas. E aí acontece o seguinte, quando eu estou com algum problema, o César está com algum problema, lógico, se for alguma coisa muito grave, a gente resolve na hora na central. Se for uma coisa um pouco menos urgente, a gente abre um chamado. Esse chamado vai para o saque e o saque do César local resolve. Porque às vezes é uma manutenção, eu não tenho como fazer uma manutenção de Curitiba, né? Eu vou lá e abro um chamado. Então é tudo via chamada, é tudo via uma tela. Então cada franquia, em vez de ter uma central 24 horas, tem um saque. Tá? Então a gente vai lá e cria tudo isso aí. E aí essa central funciona muito legal. Então a gente já tem algumas regras pré-definidas, tá, César? Você vai ter uma empresa 24 horas, mas você não trabalha 24 horas, tá, César? Então, esse aí então é o ponto certo. A franquia é 24 horas, mas você não trabalha 24 horas. Quem trabalha 24 horas é a nossa central. Então você fala, tá, e se acontecer algum roubo? A gente tem os presets prontos. As regras prontas já pré-definidas e que a gente fala assim, ó, César, nesse caso a gente vai fazer isso, nesse caso a gente vai fazer isso, nesse caso a gente vai fazer isso, para não precisar te acionar, para não ficar aguardando o teu ok, o teu aval ou a tua negativa. Preocupado nisso. Exatamente. Então a gente vai lá, o dono da franquia recebe notificações sobre o mais rígido, provavelmente seja um roubo, né? Então ele recebe notificações online desse roubo, tá? E aí, lógico, a gente tem relatórios, se o cara quiser tirar relatório diário de que tudo que acontece, ele pode tirar, ele pode escutar todas as ligações que ele está fazendo para todos os clientes dele, né? Legal, e a gente vai lá e tem a gente tem eu vou falar assim, que é uma reunião de entrega mensal. Então os nossos líderes lá fazem uma reunião com o César franqueado para dizer tudo o que aconteceu naquele mês. Mostram tudo. César, quantas ligações, o que aconteceu, as ligações críticas, as ligações mais legais, né? Porque tem de tudo, né, César? Então ele vai lá e já coloca tudo isso aí. E se você quiser escutar, se você tiver paciência, né, César, de escutar todas as ligações, você pode escutar todas as ligações e todos os atendimentos e tá no sistema, né? Então você consegue ver tudo via sistema. Cara, que incrível, porque vocês conseguiram tirar o que é a maior dor de uma empresa de monitoramento e rastreamento hoje em dia. O que é central 24 horas e também o que é o setor de marketing, que depois vamos falar mais na frente. Cara, é um dos principais problemas que eles têm hoje em dia. E como vocês conseguem solucionar, cara, é o principal. Exatamente, César. Então a gente vai lá e unificou uma central que atende única e exclusivamente o nosso sistema, né? Os nossos clientes da nossa base e todos os nossos franqueados, né? Essa é a ideia. Então a gente está num processo de migração desse projeto. Daqui a alguns dias a gente termina essa migração. Legal. E aí no começo, Hugo, quando vocês iniciaram, você comentou que fizeram a venda da primeira franquia antes de mesmo ter vendido um equipamento, certo? Ali nesse começo, quais eram os setores que vocês tinham ali na Link Monitoramento? Basicamente a TI, porque a gente não tinha um sistema. É que acontece o seguinte, César, só para a gente deixar bem claro, de todas as ferramentas que a gente tem, existem dois serviços, um manter o negócio no ar e o outro melhorar. São duas coisas diferentes. Então o que a gente tinha? A gente tinha muito poucos relatórios.
Então a gente começou a fazer esses relatórios. Como a gente não tinha um software, o software é um software próprio, né? Desde o dia zero, a gente começou a montar esse software. Então a gente tinha onde é que o carro tá e onde é que o carro passou. E acabou. Basicamente era isso, era bem fácil, né? Onde é que o carro tá agora e onde é que o carro passou. Depois saiu velocidade, depois saiu alguns outros relatórios e assim, agora hoje tem uma imensidão de relatórios nessas. Então a gente começou basicamente aí. Então a gente tinha uma TI. Depois a gente falou assim, não, agora a gente precisa vender nessas. Aí a gente pegou e disparou uma área comercial. Depois uma área de treinamentos, tá? Que a gente começou a afinar tudo aquilo que a gente tinha escrito, que pode ser uma inverdade nessas. Sim. Tá, uma coisa está no papel, no meu pensamento, a outra coisa está na prática, né? São duas O que coisas vai acontecendo? bem diferentes, Uma tá, coisa é César? ter você o business case do negócio e outra coisa é ver o que vai sendo a pegada, né, no mercado. Exatamente, César. Então, tipo assim, começou muito, muito pequeno, a gente tinha meia dúzia de pessoas. Graças a Deus as pessoas sabiam o que estavam fazendo, entendeu, César? Mas lógico, né? Se você olhar o sistema de 2008 para o de hoje, não tem nem as mesmas cores, entendeu, César? Tipo assim, são duas coisas totalmente diferentes. O que era uma franquia em 2008, uma franquia hoje, ele mudou muito, 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 tá, O César? padrão, cada um dos setores também eu vi que deram uma atualizada gigantesca. Exatamente. Então, o que a gente fez? Há mais ou menos, César, 5 anos atrás, eu e o Sanito, a gente decidiu revolucionar a empresa, mais uma vez. Tá? Então a gente falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos pegar todas as áreas e posso chamar de melhorar, César? Vamos melhorar. E a gente pegou uma área de cada vez para melhorar os processos. Tá? A gente foi lá e fez exatamente isso. Pra quê? Senão, César, a gente acha que tá legal, né? A gente acha que tá bom, né? Fala assim, pô, tu ficou olhando, não, tá rodando, tá funcionando, os servidores estão no ar, os relatórios estão numa velocidade boa, a área comercial vende, não tá dando prejuízo nas vendas, entendeu? Então a gente fala assim, não, agora vamos lá, vamos olhar cada área com lupa para poder melhorar. Então, nos últimos 5 anos, a equipe que trabalha com a gente sabe do que eu tô falando. Tipo assim, não posso falar que sentiu na pele, né? Porque todo mundo concordou em melhorar, entendeu? Tipo assim, foi unânime, nos casos, assim, todo mundo com sangue no olho pra fazer, tá, César? Todos apoiaram pra fazer algo diferente. O time inteiro que você conhece, cara, todo mundo com sangue no olho pra mudar. A gente não teve nenhuma... não, nossa, o nosso tá perfeito, né? Graças a Deus que todo mundo tem consciência que a gente pode fazer de novo. César, Mas imagine. é a cultura, cara, que vocês conseguiram criar ali. Você, Sanito, também criaram uma mentalidade das pessoas para sempre estar evoluindo, cara. Então, vocês dão essa chance. Outra vez estávamos conversando com os meninos do time de TI, tá? E eles veem uma coisa que nos líderes falam isso que vem de vocês, diretores. Entendeu? Essa questão de dar essa oportunidade para arriscar e criar projetos, para fazer algo diferencial. César, às vezes você contrata uma pessoa pelo que ela pode fazer pela tua empresa, entendeu, César? Se eu fosse melhor que esses caras, não precisava deles, né, cara? Então esses caras todos eles que estão lá são melhores do que nós em cada área, cara. Os caras todos eles são bons, entendeu? A TI, todas as áreas, né? Todas as áreas. Legal. Hugo, e aí como que você vê o projeto futuro da Link Monitoramento? César, é bem simples. O projeto futuro é o seguinte, a gente precisa sempre ajustar, né? Assim, a gente tá fazendo os ajustes todos os dias, né? Em todas as áreas, tá? O projeto futuro nosso, a gente está focado agora na expansão da nossa rede, tá? Na mudança, que é uma coisa legal pra gente fazer um podcast, da tecnologia de transmissão, tá? Que isso tá um bafafá no mundo, tá? Isso é uma coisa bem legal pra gente falar. Os equipamentos estão mudando, né? E o nosso sistema também tá mudando, César. A gente, parece engraçado, né?
mas ultimamente a gente não está nem usando mais rastreadores para rastrear veículos e frotas, então a gente está fazendo outros equipamentos para fazer isso, tá? Então é uma evolução diária de tudo, tá, César? Você pensar que antigamente eu precisava ir para Sinop para treinar uma equipe, agendar com todo mundo, passagem aérea, hotel, carro, e hoje a gente tem um EAD. Cara, não dá nem pra comparar, né? Onde é que o EAD vai parar? Eu não sei, né? Eu sei onde é que o EAD tava. Eu consigo lembrar, cara. Passagem aérea, transporte, hotel, calor. Os meninos saindo daqui, às vezes no domingo, tá, César? E voltando no sábado, né? Porque você vai treinar essas pessoas. Você tem que treinar muita gente. E tem uma, né, César? Você sabe que um choque de aprendizado de uma semana é muito difícil da pessoa absorver tudo, né, César? Você já imaginou você falar de tudo em uma semana só? Cara, é uma coisa quase que impossível, sabe? Hoje, tem pessoas que têm uma linha de raciocínio diferente que pode absorver, né? Mas não é sempre a realidade. Então, tipo assim, indo nessa linha do EAD, fala assim, pô, então a gente estava aqui. Era desse jeito, a gente fez isso, eu acho que tá muito diferente. A Central 24 horas, era em loco, você tinha uma base, que troca de 6 em 6 horas, você tinha que ter no mínimo 5 funcionários, tá, César? De 6 em 6 horas, um folguista, para fazer isso. Daqui a pouco você tinha 700 veículos, você tinha que abrir uma segunda PA. Você gasta 20 mil reais numa PA. Abre a segunda PA, você gasta 40. É muita dor de cabeça. Às vezes a gente não pensa nisso, né, cara? Pô, tem um posto avançado, 24 horas. Eu vou ter que ter 2. Por quê? É muita gente. Né? Tem que falar, tem que fazer e começa a apertar. Daqui a pouco você tem que ter 3 postos avançados. Como é que faz? Entendeu? Então, tipo assim, tudo, a gente tá evoluindo em todas as áreas. Legal. Então a gente não vai... Isso é uma coisa, eu posso te falar o seguinte. A expansão é uma que a gente não estava olhando, que a gente vai começar a olhar. Tá? E agora eu falo assim, todas as áreas têm uma métrica para bater, né, César? Melhora constante em tudo. E crescimento em cada uma das áreas. Exatamente. Aqui, ó, a gente tá aqui por causa do marketing, né? A gente tá aqui por causa do marketing. Até ontem não tinha. Verdade. E esse daí é o principal, Hugo, porque, como você bem comentou, é muita coisa, é muito trabalho, é muita devoção que tem os profissionais ali dentro da matriz. E o objetivo de tudo isso daqui é passar para as pessoas que estão assistindo como que foi essa história, como que estão sendo esses processos, quais são esses diferenciais, e conhecer um pouco mais sobre vocês na Link. E aí o que você me diria, Hugo, sobre o diferencial de cada um dos teus setores da Link Monitoramento? Vamos lá. Vamos começar pela área comercial, tá? A gente tem 2 reuniões gerais semanais e uma reunião de alinhamento diária. Reuniões individuais com cada franqueado sobre todos os números dele, que estão sendo atingidos ou não, né, César? Sim. Dependendo do franqueado. O ticket médio que ele está vendendo, o overview geral, um KPI dos teus últimos 5 anos. Às vezes isso dói, né, César? Às vezes dói. Você olhando assim, por o que eu estava há 5 anos atrás e como é que eu estou hoje? Muito maior? Igual? Pouco menor? Muito menor, né? Tomara que seja sempre muito maior, né? Os casos nossos são muito maiores, mas existem um ou outro. Então, assim, você fica olhando aquilo todos os dias. Não é uma coisa que você fala assim, nossa senhora, isso aqui é fácil. Não, não é fácil. A área comercial é uma coisa, né? E aí você, para não ter problema na área financeira, o comercial tem que vender muito bem. Senão aparece um vilãozinho aqui chamado inadimplência, né? Adianta vender 200 mil reais de mensalidade e 100 mil não te pagam? A empresa vai dar prejuízo, né? Então ali tem que ter a qualidade do cliente, né? Pô, tem que vender e para um cara que pague ainda, né? Então, tipo assim, o comercial a gente vai lá e tá fazendo essa evolução. Aí, eu posso falar que a gente tá fazendo a TI. A TI, todos os dias, eles estão fazendo novas ferramentas.
tanto que o mercado pede e ou o que a gente lança. Tá, César? Eu vou te dar um exemplo. Quem é da área de rastreamento vai entender. Quem é de TI vai dar risada. A gente usa uma interface chamada RS-232. Eu tenho até vergonha de falar isso. Mas o mercado usa uma interface chamada RS-232. A nossa meta é abolir esse tipo de comunicação. Então a TI e a área técnica tem uma missão esse ano. Eu falei assim, tá, Hugo, mas eu nem sei o que é RS-232. O RS-232 é o avô do USB. Eu falei assim, não, você tá brincando. Ninguém usa isso. Usa. O sistema de rastreamento no mundo usa uma coisa chamada RS-232. Você tá, mas não tem um USBzinho? Não tem. É só a linguagem. Imagine a taxa de transmissão daquilo, cara. Não é nem e-mail, né? Por carta, mais ou menos, né? Então, a gente fala, tem que fazer isso. A nossa área técnica, ela tem que fazer duas coisas, César. Ela tem que treinar e qualificar os técnicos. E produzir novos equipamentos. Tá? Por exemplo, hoje, o Werner, que é da nossa área técnica, está em campo. Uma franquia nossa, testando um novo equipamento. Legal. Em campo. Por quê? Porque é lá que as coisas acontecem, César. Não é no meu laboratório. O laboratório funciona, César. No laboratório, vamos ver lá. Tudo funciona. Né? Tudo funciona. Hoje, né? Um lugar desse aqui, legal, bonito, limpinho. Ar-condicionado, funcionando, cara. Agora lá, uma concreteira. O caminhão de concreto, não sei se você sabe, ele lava toda vez que ele sai e que ele volta para a usina, ele é lavado com uma ducha muito forte, com um produto químico muito forte. Eu tenho que ter um produto muito resistente. Então, tipo assim, não adianta fazer aqui, a gente faz um produto, IP68, tá bom, mas aguenta? E o cabo, e a emenda, tá bom, o equipamento é um rastreador, um equipamento normal, tem um 20 centímetros de cabo, e a emenda do IP68? E agora? Adianta um técnico lá, amarra com fita isolante e faz assim, pois é, o equipamento parou, né? Pois é, o equipamento é sensacional, né? Mas o cabo tá oxidado, né? Não adiantou nada o cara fazer isso. Bom, então, a TI e a técnica, eles têm que trabalhar juntos. E homologar os novos equipamentos, né, César? Aí, vamos falar um pouquinho do marketing. Cara, o marketing tem uma missão só todo dia, cara. Só todos os dias. Né? Ele tem uma missão todos os dias para fazer coisas novas. E eu vou falar uma coisa, trabalhar comigo não é fácil, César. Eu sou um cara que quer tudo para ontem. Pode perguntar para todo mundo, fala assim, cara, o Hugo quer tudo para ontem, né? E eu tenho algumas ideias talvez um pouco diferentes do comum, né? Eu falo assim, eu quero tudo para ontem, cara, e vamos fazer. Bora e fazer. A equipe vai lá e fala assim, eu acho que eles sofrem. É muito prático aí. Eles sofrem um pouquinho, entendeu? Uhum. Cara, o EAD é uma coisa bem simples, cara. É só treinar todo mundo bem, perfeito. É só isso, César. É deixar todo mundo no mesmo nível, César. Imagine só. É só isso que o EAD... O cara replicar. Eu só preciso que o EAD faça isso. No Brasil inteiro, reciclagens, né? O EAD, ele tem até uma gamificação, né? Para as pessoas poderem fazer mais e mais. Onde ele fala assim, o que a gente gostaria que ficasse? Que todo mundo soubesse de tudo da mesma maneira. Não é uma coisa simples, né, César? Não. Isso eu acho que nunca vai parar. Porque se a gente não para de lançar produtos, se a gente não para de trocar recursos, se a gente não para de inovar, o EAD não vai parar. E aí só precisa comunicar às pessoas que aquilo que era o RS-232, a gente vai deletar do nosso sistema e não existe mais. O cara assim, Hugo, mas eu tô na Link há 15 anos. Isso aqui tava há 15 anos e não tem mais? Não. Vou ter que enterrar? Vai. E o que é o novo? O novo é isso aqui. Tá, mas cadê o fio? Não tem fio, cara. Como não tem fio? Como é que eu vou ligar? Não, você não vai ligar. Como não vou ligar? Não. Tá, e cadê a gente fala um jargão. Cadê a bateria, né? O positivo e o negativo. Não tem. Cara, como é que funciona?
Pois é, cara, tem uma bateria aqui dentro que dura 36 meses. E você só parafusa ali. Tá, e o fio pra comunicar com o rastreador? Não tem. Tá, e cadê o rastreador? Também não tem. O cara assim, é só isso que o EAD precisa fazer. E de vez em quando a gente lança algumas coisas um pouco fora da curva e é difícil até para as nossas áreas explicarem pro EAD fazer isso. Né? Porque a mudança é tão drástica, assim, tá, mas não era assim até ontem? Era. E sempre tem que estar atualizando o conteúdo, estar em alinhamento com cada setor. Mas o problema é o seguinte, né, César? Fazer de uma maneira que todo mundo entenda. Essa semana eu dei um novo desafio pro EAD, daqui uns dias a gente vai mostrar, para um aculturamento diferente. Eu acho que a gente vai vamos tentar fazer um podcast sobre isso aí. Vai ser um negócio muito legal, mas vai ser um desafio. Por quê? Porque ela vai ter que fazer um vídeo de cada produto diferente, segmentado para aquela dor específica daquele cliente. Nossa, vai ser bem difícil. Bom, vamos lá. Aí a gente tem uma central 24 horas. Cara, a central 24 horas provavelmente deve ser uma das coisas mais nervosas que tem. Por quê? Porque nosso prédio, a gente está dentro de um prédio de tecnologia, César. Tá? A gente está num hub de tecnologia, provavelmente um dos mais legais do Brasil. É gigantesco lá. Tem mais de 100 empresas de tecnologia. Todo lá respira tecnologia. Então tem segurança 24 horas. É um lugar muito legal. Quem quiser visitar lá, todo mundo é bem-vindo. Então a gente tem geradores, tem no-breaks, tem tudo funcionando. Mas isso é só uma pontinha do iceberg, né, cara? A gente tem o prédio da frente para 2 ruas, né? Então tem de um lado 2 links de internet, 2 links do outro. Porque se bater num poste, acaba a internet, né? A gente tem a gente tem do outro, só que não pode vir do mesmo lugar, né? Porque se lá a 6 quadras antes estiver no mesmo hub, cai a internet de todas, né? Então tem que vir um de um lado, um do outro. Olha que a gente tem que tomar cuidado, né? A gente tem que ter um link de rádio para poder deixar isso funcionando. E aí a gente tem todos os nossos operadores, que eles têm uma cadência de coisas a serem feitas, né, César? Então é muito cartesiano o que eles fazem. Tipo assim, eu vou te dar um exemplo. Se você tem uma moto, se essa moto é guinchada por algum tipo de motivo, eu vou te ligar. Sim. Por quê? Porque podem estar roubando a tua moto. Né? Você, mas vai me ligar? Vou. Se por acaso, se teu carro está na concessionária, você vai fazer uma manutenção, o cara tira o pó da bateria, eu vou te ligar. Você, por quê, Hugo? Porque podem estar roubando a tua bateria. Mas eu vou te ligar, mas e se estiver na concessionária? Não tem problema, César. Pelo menos você está sabendo que eu tô... Que está ali presente. Que eu tô ali presente. Esses dias um grande amigo meu me ligou. Hugo, a tua empresa me ligou. Sério, meu carro tá na concessionária, foi lá que tiraram a bateria. Daí eu fiquei preocupado primeiramente, mas depois eu falei assim, não, o carro tá na revisão. Eu falei assim, cara, sensacional. Sensacional, tá? Então, essa é a função da nossa central 24 horas. E tem uma área que é muito importante, é o nosso administrativo financeiro. Essa área é tocada pelo Sanito, né? O Sanito tem um know-how. Cara, ele me ensinou que o administrativo financeiro é uma das áreas mais importantes de uma empresa, né? Hoje ele toca com maestria essa área, então essa área vai, graças a Deus, vai muito bem, né? E a gente tem um novo desafio agora, que é a nossa área de expansão, né? Essa não vai ser uma coisa muito fácil, né? A gente vai ter que fazer isso. Mas vamos fazer acontecer. Exatamente, é só a gente expandir aí o Brasil inteiro, é só isso. Não sei se eu esqueci de alguma área, eu acho que não, né? Mas temos a área de TI junto, tá? O Léo e o Rai. Então, cara, o Rai e o Léo, eles têm uma pequena missão. A missão deles é fazer ferramentas melhores, mais rápidas e mais modernas. Tá, então, essa semana eles lançaram 2 produtos. Semana que vem vão lançar mais 2 produtos. Então, eu posso lhe afirmar que no mês de fevereiro a gente vai crescer 10% em produtos. A gente vai lançar 4 produtos esse mês, tá? Que são muito legais. Então, essa área eu acho que é uma das áreas que está acelerando demais,
demais. Bastante produtiva no crescimento. E aí, lógico, tudo... quando você fala em processamento, em TI, né, eles estão preocupados também em manter o sistema no ar, tá? Então, estão numa pesquisa constante para melhorar a performance, né? Daqui a alguns dias a gente vai melhorar mais ainda a performance vai ser nítida, César. Eu falei para eles, cara, nós temos que fazer um antes e um depois, sabe? Tipo assim, a velocidade de processamento que a gente tem hoje versus a velocidade de processamento que a gente vai fazer daqui a alguns dias. Uma mudança completa. Cara, é da água pro vinho. Nossa. Da carroça pro Tesla, mais ou menos. E depois vão começar a atualizar todos os clientes com essa nova tecnologia. Automaticamente eles vão ser atualizados, né, César? Automaticamente todos os clientes, quando atualizam a base nossa, todos os clientes são atualizados de uma vez só. Cara, que incrível. Eu fico impressionado porque você falou bastante bem de cada um desses setores e como funciona. E aí, cara, o diferencial que cada um tem para não somente o cliente final, mas para o franqueado é o principal. Porque, como você bem falou, quando começou para expandir diretamente com a primeira franquia, todo o suporte você entrega desde a matriz para eles. Aí cada setor se torna essencial para eles estarem cientes do que está acontecendo. Por isso que estamos aqui, para eles conhecerem um pouco mais, né, de cada setor da Link. E, obviamente, para quem está nos assistindo, se quer aprofundar em cada um dos setores, temos um podcast com cada um dos profissionais aqui na base, né? Agora, mestre, eu gostaria de saber de forma simples, Hugo, já para finalizar, não quero tirar muito do teu tempo também e das pessoas que estão nos assistindo. De forma simples, eu gostaria de entender como é que você resumiria o suporte que vocês dariam para os franqueados. César, é assim. Eu diria o seguinte. Para você para adquirir uma franquia nossa, é lógico que você tem que ter um pouco de paixão por tecnologia, né? Se as pessoas conseguirem entender o que é uma recorrência, né? Porque é um pouquinho diferente da venda direta. A recorrência eu acho uma coisa sensacional, tá? Se ela gostar de tecnologia e gostar de recorrência, ela tem 95% de chance de amar a nossa empresa. Eu posso afirmar o seguinte, César: se a pessoa tiver garra para fazer o negócio, a Link é uma coisa muito, muito legal. Ela não vai se preocupar em nenhuma das áreas, tá? Tipo, tanto no comercial, na TI, na técnica, no treinamento, na central 24 horas, no administrativo financeiro, no marketing, tá? Desde da primeira venda que o contrato é digitalizado lá para ficar armazenado, até um dia que o cliente solicitar um relatório com 5 anos lá, né? O cara ele não vai precisar ficar preocupado. As homologações dos melhores equipamentos. Aí a gente é muito rígido nisso aí, tá, César? A gente não vai homologar nenhum equipamento pelo preço. Perfeito. A gente primeiro testa o equipamento, depois a gente vê o preço, tá? E eu lhe garanto que na nossa área técnica reprovam 90% dos equipamentos. Você fala assim, como assim? 90% dos equipamentos são reprovados. Deve ser por quê? Porque para homologar um equipamento, só para você entender, César, a homologação de um equipamento novo, ele demora mais ou menos 100 mil quilômetros. Você, como assim? Você roda 100 mil quilômetros? Sim, antes de 100 mil quilômetros a gente não libera. Então a gente faz muitos testes, tá? Então, como é que eu poderia definir? O cara não vai passar nenhum tipo de apuro, César. Lógico, é óbvio. Talvez o maior apuro seja vender, né? Se não tiver cliente, não vai crescer. Sem crescer, não vai ter problema, né, César? Então, tá. O grande segredo é vender. Mas isso aí, o vender, César, eu não me preocupo porque a gente tem uma área comercial muito agressiva. A gente tem um sistema muito bacana, tá? A gente usa o Salesforce como sistema de venda, então, para quem conhece, não precisa falar mais nada, né? Na minha cabeça é o número 1 do mundo, né? Não tem o que falar, né, César? Você usa o Salesforce, então você sabe o que ele está falando, né? O cara só
ele precisa querer. Cara, que impressionante como vocês conseguiram criar esse suporte, esses setores e fornecem essas soluções para cada franqueado, não somente para o cliente final. E agora, com o foco de expansão, eu tenho certeza de que isso daqui vai chegar num patamar completamente único para marcar uma diferença como a Link sempre fez. Então eu fico impressionado, e as pessoas que também estão assistindo e conseguiram ver um pouco dos outros podcasts vão entender do que estamos falando aqui sobre esse potencial que tem o diferencial da Link Monitoramento. E nada, Hugo, eu acho que seria isso por hoje. Muito obrigado pelo teu tempo, cara, por estar aqui, por compartilhar um pouco da tua história com a gente. E cara, vamos mais na frente com novos podcasts, novos conteúdos para saber sobre inovações da Link Monitoramento, para saber sobre notícias também, novos setores também. Cara, é muita coisa que vai vir, mas isso daqui eu acho que é um ótimo começo, tá? Ótimo, César. Vamos lá. Estamos aqui para tudo. Muito obrigado pelo convite. Não, e vamos para isso. cima. Obrigado, mestre. E nada, gente, muito obrigado também pelo tempo, por estar nos assistindo hoje. Espero que essa conversa aqui, essa ideia que a gente trocou, sirva de bastante conhecimento para vocês também. E se vocês estão interessados em conhecer um pouco mais sobre a Link Monitoramento, ou estão interessados em ser parte dessa história que está sendo criada, ser parte dos sócios, das franquias aqui da Link Monitoramento, convido vocês a clicarem no link que vai estar aqui na descrição, exatamente para entender mais a detalhe e marcar uma reunião que a gente vai estar ali para atender vocês, tá bom? Muito obrigado uma vez mais e até o próximo podcast.